Irmãos, nós estamos estudando Gênesis 32, estamos estudando o bloco que abrange os versículos 1 até o versículo 21. Esse é o trecho sobre o qual nós temos nos debruçado nas últimas semanas. E esse texto, esse trecho maior, dos versículos 1 ao 21, é um trecho que fala sobre medidas que foram tomadas em virtude do perigo que Jacó supostamente enfrentava ao ir ao encontro do seu irmão Esaú. Jacó ficou 20 anos em Padã-Arã, e ele ficou 20 anos em Padã-Arã, e ali ele trabalhou 14 anos pela construção da sua família, por assim dizer, e 6 anos pela construção do seu patrimônio. E ele fugiu, ele foi para Padã-Arã e ficou lá 20 anos porque ele tinha medo do seu irmão. E ele tinha medo de seu irmão Esaú porque ele havia furtado a bênção do seu irmão. Ele enganou seu pai Jacó, ele enganou seu pai Isaque, e enganando seu pai Isaque, ele obteve a bênção que o seu pai Isaque havia preparado, por assim dizer, para dar para Esaú. E ele, mancomunado com sua mãe, enganou o seu pai, que estava cego e não pôde enxergar, não viu, que estava abençoando o filho errado, entre aspas, e ele assim furtou a bênção que era do seu irmão. Por causa disso, Esaú ficou muito irritado, prometeu que iria matá-lo. Então ele fugiu para Padã-Arã e ficou lá durante 20 anos. Agora ele está voltando. No capítulo 32 de Gênesis, nós temos a história do seu retorno, ele está voltando. E ao voltar então, existem algumas medidas que nós encontramos nos versículos 1 a 21, que são medidas de segurança que aparecem no texto. A primeira delas, a primeira medida de segurança que nós encontramos, que nós estudamos, está nos versículos 1 e 2. É a escolta dos anjos, é uma medida que não foi ele que tomou, mas Deus tomou essa medida. Mostrou a ele que ele estava sendo escoltado por anjos que iam à frente dele. A segunda medida, e nós estudamos os versículos 1 e 2, a segunda medida foi uma mensagem de paz que ele enviou para o seu irmão, nos versículos 3, 4 e 5. Versículos 3, 4 e 5 tem a mensagem de paz que ele enviou ao seu irmão, tentando saber, ou pelo menos preparar seu irmão para o reencontro. Mas o problema é que o seu irmão não respondeu à mensagem. E os mensageiros voltaram não com uma resposta à mensagem. Os mensageiros voltaram com uma notícia. A notícia de que seu irmão Esaú estava vindo na direção dele com 400 homens. Ele ficou apavorado e tomou a terceira medida. Qual foi a terceira medida? Ele dividiu a caravana em 2 bandos. Versículos 6, 7 e 8. Ele dividiu a caravana de modo que a caravana fosse formada agora por 2 caravanas menores. E assim ele pensou: se os 400 homens de Esaú atacarem a primeira caravana, a segunda caravana tem chance, o segundo bando tem chance de fugir. Então ele fez isso. E nós estudamos isso também, essa terceira medida. E a quarta medida que ele tomou, nós encontramos nos versículos 9 a 12. E essa quarta medida foi uma súplica por livramento. Vendo ali aquela situação, apavorado, com medo do reencontro, sabendo que ele não tinha a menor condição de enfrentar seu irmão com 400 homens, era um exército. Ele não tinha como enfrentar aquele grupo tão grande de homens armados. E ele então, assustado ali, tomando essas medidas todas, ele vê que ele tem que suplicar a Deus por socorro. Então nós temos a quarta medida nos versículos 9 a 12. E estamos estudando essa oração. É uma súplica por livramento. Os versículos 9 a 12 tem isso, uma súplica por livramento. E dentro dessa súplica nós paramos então e começamos a olhar essa súplica com mais detimento, com mais atenção, com mais cuidado. E nós percebemos que essa súplica, ela é integrada por alguns componentes interessantes. Primeiro componente está no versículo 9. A lembrança de quem Deus é. Muito interessante isso. Jacó, ao orar, ele mencionou, ele se lembrou de quem Deus é.
E nós então estudamos isso na semana passada. Nós falamos sobre o Deus do pai Abraão. Quem era? O que ele tinha em mente? O que Jacó tinha em mente quando ele falava sobre o Deus do meu pai Abraão? E nós então fizemos uma análise que foi do capítulo 12 até o capítulo 22, uma revoada. E nós olhamos então os indícios de quem é o Deus de Abraão. E olhamos tudo isso, e os irmãos nos acompanharam nessa breve revoada, nessa breve jornada do capítulo 12 até o capítulo 22. Depois ele fala que Deus a quem ele ora é também o Deus de seu pai Isaque. E nós então nos debruçamos sobre o capítulo 25 e 26, rapidinho, correndo, porque o tempo nunca está a nosso favor. Nós corremos sobre os capítulos 25 e 26, estudando quais foram as relações do Senhor Deus com Isaque. E aprendemos então quais eram as marcas do Deus do pai Isaque. Também ele chama Deus de Senhor. É a tradução que nós temos aqui, é o tetragramaton. O tetragramaton é o nome de Deus. São 4 consoantes: Y, H, W, H. Nós não sabemos como pronunciar isso. Y, H, W, H. É o tetragramaton, traduzido aqui como Senhor. É o nome de Deus. Alguns pronunciam como Yahweh. Outros tentam aportuguesar para Javé. Outros chamam de Jeová. Mas nós não sabemos a pronúncia correta. Não sabemos. Mas sabemos que esse Senhor, o Yahweh, o Javé, ou o Yavé, ou Jeová, enfim, não sabemos. Nós aprendemos pelo próprio nome dele que ele é autossuficiente. Ele é um Deus eterno, imutável, fiel e autossuficiente. Aprendemos isso quando olhamos o uso desse nome no Pentateuco em especial. E aprendemos então sobre essas coisas também quando observamos o nome Yahweh. Falamos também que ele é o Deus que fala, é o Deus que promete, é o Deus que controla as circunstâncias, sendo capaz de fazer o bem. E nós então estudamos tudo isso e aprendemos essas coisas na semana passada. Hoje, nós vamos prosseguir na oração. A oração no versículo 9 mostra isso. Quem Deus é, a lembrança de quem Deus é. E isso desemboca na sequência, no versículo 10, num outro componente, num outro integrante dessa oração, também extremamente didático. E esse componente é a lembrança de quem ele próprio, Jacó, era. Isso é importante na oração também. A lembrança de quem ele próprio era. E é interessante, porque nós aprendemos e percebemos, quando olhamos essas coisas, que a lembrança de quem ele era, era, por assim dizer, um reflexo da visão que ele tinha de quem Deus era. Se Deus, ao nosso ver, é imenso, se Deus, ao nosso ver, é grandioso, indizível, invisível, autossuficiente, glorioso, imenso, se Ele é tudo isso, então nós nos sentimos pequenos, nos sentimos menores, insignificantes. Se por outro lado, vemos Deus como apenas um garçom que nos atende quando nós queremos, então isso faz com que nós nos enalteçamos e nos sintamos maiores. Nós percebemos no versículo 10 a visão que Jacó tinha de si mesmo, certamente como um reflexo, inclusive, da visão que ele tinha de Deus. Veja então, capítulo 32, vamos ler a oração toda. A oração está nos versículos 9 até o versículo 12. Diz assim, 32, 9 a 12. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste,
torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele matar-me, e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E a oração termina aqui. Vamos então nos concentrar no versículo 10, porque o versículo 10 tem o item, o componente que eu mencionei, a lembrança de quem ele próprio era. Vejam como começa o versículo 10, esse componente da oração que mostra a lembrança de quem Jacó era, a lembrança que ele próprio teve acerca de si mesmo. Ele diz assim no comecinho: sou indigno. Sou indigno. E qual é o significado disso? O que significa aqui, o que passa na mente de Jacó quando ele diz sou indigno? A palavra que ele usa aqui é uma palavra que significa ser pequeno. Eu sou muito pequeno. Eu sou insignificante. O homem moderno não gosta dessas coisas. Ele gosta que você tenha uma visão de você um pouco mais otimista, né? Você não pode se rebaixar. Isso faz mal. Você não pode se rebaixar. A Bíblia é contra tudo isso aí. Essas bobagens que inventaram, essas noções de autograndeza, tudo isso é bobagem. Eles falam que isso aí é da saúde emocional para as pessoas. É só você olhar a sociedade ao seu redor e você vai ver que sociedade saudável nós temos, que sociedade cheia de saúde emocional nós temos à nossa volta, graças a esses conselhos e essas orientações mundanas. O que nós aprendemos aqui é o contrário. O que nós aprendemos aqui é um homem que conheceu a Deus. Ele menciona esse Deus, ele fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Senhor Yahweh, aquele que fala, aquele que promete, aquele que interfere na história. Eu conheço esse Deus, ele diz aqui, ele mostra que conhece esse Deus, e ele diz diante desse Deus: eu sou pequeno, eu sou insignificante. E por que Jacó diz isso? Por que Jacó diz eu sou pequeno, eu sou insignificante? Se nós interpretarmos essa expressão à luz de tudo que já aconteceu, dá para nós entendermos por que ele usou essa expressão. Ele diz eu sou pequeno, em primeiro lugar, por causa da sua condição. Ele era gêmeo com Esaú, mas ele era o gêmeo mais novo. A sua condição era de irmão menor. Ele não tinha direito a nada. Ele não tinha direito às bênçãos da primogenitura. Ele não tinha direito aos privilégios de primogênito. Ele não tinha esse direito. Ele era pequeno por sua própria condição. Ele era o mais novo. Naqueles dias, vocês sabem, naqueles dias era o primogênito que tinha todos os privilégios. Era o primogênito, o herdeiro principal, o que herdava porção dobrada. Era o primogênito. E Jacó sabe, eu não sou. Eu sou o menor, eu sou o pequeno, eu sou o segundo. A minha condição é de alguém abaixo, é alguém por baixo. E não somente isso, eu sou indigno também não somente por causa da minha condição, eu sou indigno também por causa do meu procedimento. Eu roubei uma bênção. Senhor, olha para mim. Eu sou indigno por 2 motivos. Eu não sou primogênito e eu roubei. Quando nós olhamos o capítulo 27, volte um pouquinho as páginas, vire aí as páginas da Bíblia umas 3 ou 4 vezes, você chega no capítulo 27. No capítulo 27, versículo 15, os 2 problemas são mencionados, mostrando a condição desse homem. Vejam capítulo 27, versículo 15. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú. O que ela está fazendo aqui?
ela está pegando a roupa de Esaú para cobrir seu filho Jacó, para que, ao se aproximar, quando Jacó se aproximasse de Isaque, Isaque sentisse o cheiro de Esaú. É um plano que está em andamento aqui, é o plano de furto, é o plano de furto da bênção. O filho e a mãe, mancomunados, trabalhando para roubar a bênção. É o que nós temos aqui. É a descrição do plano em andamento, plano que Jacó lembra mais tarde e diz: eu sou indigno de ser abençoado, eu roubei, eu furtei a bênção. O texto prossegue: depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. As duas condições aparecem aqui. Ele é o filho mais novo e ele é um ladrão. Ele é o filho mais novo e é um ladrão. Ele então, diante do perigo, diante da iminência desse encontro fatal, ele então diz: Senhor, eu olho para mim agora, eu estou desesperado. Desesperado. Eu nunca fui um homem de armas. O texto diz que Esaú era um caçador, enquanto Jacó era um homem que habitava em tendas, era um homem doméstico. Ele diz então: Senhor, eu vou encontrar com Esaú. Ele é um homem de armas. Ele é um homem que sabe manejar a espada, o arco, a lança, a flecha. Ele sabe usar essas coisas. Ele está vindo ao meu encontro com 400 guerreiros. E eu estou aqui, com 11 filhos, 11 meninos, 11 crianças, e 4 esposas, 4 mulheres, e mais meus servos. O resto é ovelha e camelo. Como é que eu vou enfrentar esse homem? Estou desesperado. E pior, eu sei, ele diz aqui: eu sei, eu sou indigno das suas bênçãos. Sou indigno, primeiro, por causa da minha condição, eu sou o irmão mais novo. E segundo, porque eu roubei a bênção do meu irmão Esaú. Ele diz isso: eu sou indigno pela minha condição e pelo meu procedimento. Ele prossegue, ele diz no versículo 10 na sequência: eu sou indigno. E ele prossegue: de todas as... Vejam que interessante vem agora aqui. Apesar dele ser indigno, vejam como Deus o tratou. Eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Senhor, se eu tenho sido abençoado, a causa não está em mim. Eu sei que eu sou indigno. Eu não sou primogênito e eu sou um ladrão. Então a causa de eu ser abençoado até aqui, a causa de eu ter acumulado todo esse patrimônio ao longo de 20 anos, a causa do Senhor ter tirado o rebanho de Labão e tê-lo dado a mim, a causa do Senhor ter dado uma família tão grande para mim, a fim de que ela cresça e se torne uma grande nação, a causa disso tudo está no Senhor, não em mim. A causa disso tudo está na sua misericórdia, está na sua fidelidade. Eu só fui abençoado ao longo desses 20 anos por causa do Senhor, não por causa de mim. Eu sou indigno, mas o Senhor usou de misericórdias. É interessante aqui a palavra no plural. Por que está no plural? Qual é o sentido disso? Nós temos na língua hebraica um plural de intensidade. Plural de intensidade ou plural de majestade. Nós temos isso, é muito comum isso na língua hebraica. É por isso que o nome de Deus, no Antigo Testamento, um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Elohim. Elohim é um sufixo plural. E esse sufixo plural indica não que há muitos deuses, mas que o Deus Elohim, o Deus da Bíblia, é um Deus majestoso, é um plural de majestade.
é um plural de intensidade, de grandiosidade. Isso é comum no Antigo Testamento. E nós temos aqui isso aparecendo mais uma vez. Ele diz: olha, é por causa das tuas misericórdias. O que significa isso? Que tem uma misericórdia, outra misericórdia, outra misericórdia. Não, não é isso. É que a misericórdia dele é majestosa. A misericórdia dele é intensa, é imensa, é grandiosa. Ela é tão grande que ela é descrita como no plural. Então ele diz: olha, eu sei, eu conheço as tuas misericórdias. E com isso ele está dizendo que a misericórdia de Deus é imensa, não tem tamanho, é majestosa, é gloriosa, é muito grande. E ele fala isso, é por causa das suas misericórdias e por causa da sua fidelidade que eu tenho sido abençoado. Não é por causa de mim, eu sou indigno. Ele usa aqui a palavra hesed. O que significa hesed? Hesed é uma palavra muito comum no Antigo Testamento. Hesed é o amor pactual de Deus. Essa palavrinha hesed aponta para a fidelidade, para o amor fiel, para o amor pactual de Deus. Está dizendo: olha, o amor do Senhor por mim, esse amor por mim é gigantesco, e é por causa desse amor leal que o Senhor tem por mim que eu tenho sido abençoado. A causa do meu progresso, do meu bem-estar, da minha vida, a causa disso tudo, de todas as bênçãos que eu tenho recebido, está no Senhor. O Senhor tem por mim uma misericórdia, um amor leal, um amor pactual gigantesco. E não somente isso, além de o Senhor ter por mim um amor pactual gigantesco, o Senhor também é fiel. O texto diz: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade. Fidelidade é firmeza, constância, continuidade. O Senhor continua me amando, o Senhor continua me abençoando, o Senhor é constante na sua bondade e na sua proteção. O Senhor é firme em me favorecer. O Senhor não desiste de me favorecer. O Senhor é fiel, constante, permanente, continua sem parar a me favorecer apesar da minha indignidade. As causas da minha felicidade, as causas da minha vida ter corrido tudo bem até aqui, as causas do fato de eu ter um patrimônio, de eu ter uma família, de eu estar vivo agora, de eu ter sobrevivido a tudo que eu passei, as causas disso tudo estão no Senhor, não em mim. E essas causas são o seu amor leal, o seu hesed, o seu amor que não se apaga, que é leal, que é firme, que é permanente, e a sua fidelidade, que insiste em me favorecer e que não desiste de mim. É curioso observar que essas duas palavras, ou pelo menos uma delas e o seu sinônimo, aparecem em Lamentações. Vejam Lamentações. Os irmãos devem conhecer a situação vital de Lamentações de Jeremias. Lamentações foi escrito quando Jeremias testemunhou a destruição de Jerusalém pelos babilônios. A cidade estava arrasada, as mulheres tinham sido forçadas, os jovens estavam morrendo de fome, mulheres estavam comendo bebês, era uma desgraça completa, destruição total. Jerusalém tinha sido arrasada pelos babilônios, e Jeremias viu tudo isso. O livro de Lamentações mostra as memórias de Jeremias diante dessa devastação que os babilônios trouxeram à cidade por causa do pecado de Judá. E vejam o que ele diz no capítulo 3 de Lamentações, é um versículo muito conhecido, capítulo 3, versículos 22 e 23. Ele vê a cidade destruída, mas há um remanescente ainda ali. Os habitantes de Jerusalém, ainda há um grupo ali que não tinha sido aniquilado. E ele explica por que esse grupo não foi aniquilado. Ele explica por que Judá não desapareceu da face da terra. Judá merecia desaparecer da face da terra. A mão do Senhor, se fosse agir com justiça apenas, não mesclada com o seu amor leal, Judá seria devastado e aniquilado da face da terra, merecidamente.
por causa de suas infidelidades ao longo de séculos. O Senhor foi paciente, trazendo o castigo somente séculos depois. Mas Jeremias percebeu que havia um remanescente, que Judá não tinha sido aniquilado, e ele entende o motivo e expressa o motivo no capítulo 3, versículo 22. Ele explica por que Judá não foi aniquilado. Ele diz: as misericórdias, de novo, Hesed, os Hesedim, as Hesedim do Senhor, as misericórdias, o seu amor leal, a sua lealdade, são a causa de não sermos consumidos. Os babilônios só não aniquilaram totalmente a nação, sem deixar um sequer. Eles só fizeram isso. Eles só deixaram alguns sobreviventes por causa da misericórdia, do amor leal, do Hesed do Senhor. A causa não está em nós, a causa está nele. Foi por causa da misericórdia dele, do amor leal dele, que nós não fomos totalmente aniquilados. Ele diz. Ele prossegue: porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Ele diz, todos os dias, quando o sol nasce, Deus se lembra do seu pacto, da sua aliança com o seu povo, e sendo leal à sua aliança, Ele não permite que o seu povo seja aniquilado. E ele prossegue no versículo 23, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. O mesmo conceito que Jacó deixa transparecer na sua oração. Jacó disse que ele era indigno de todas as misericórdias e de toda fidelidade. Aqui Jeremias diz, é por causa das misericórdias do Senhor e da sua fidelidade que nós não somos consumidos. A causa de estarmos vivos, de existirmos ainda como nação, diz Jeremias, não está em nós. A causa está nele. Ele é misericordioso e fiel. Nós somos indignos. Essa é a atitude de Jacó diante de Deus. Ele olha para si, ele vê a sua indignidade. Ele vê a sua indignidade decorrente da sua condição e vê a sua indignidade decorrente do seu comportamento. Então ele sabe, se o Senhor tem me abençoado, se o Senhor tem estado comigo, isso, a causa disso, são as misericórdias dele, o seu amor leal, o seu amor pactual e a sua constância, a sua fidelidade, a sua firmeza em insistir, me favorecer. E o versículo 10 prossegue. O versículo 10 diz o seguinte: que tens usado para com teu servo. Interessante aqui. Como ele se coloca agora? Ele diz, eu sou indigno e eu também sou um servo. Jacó era um servo? Aqui nós vemos a revelação do seu coração. Porque ele havia feito uma promessa ingênua para Deus no passado. No capítulo 28, nós vemos essa promessa que ele fez para Deus, uma promessa ingênua, verdade, há elementos de ingenuidade nessa promessa, mas é curioso notar que ao longo dos 20 anos que se passaram, ele cumpriu isso. Ele diz assim no capítulo 28, versículos 20 e 21, veja o que diz aí. Também fez Jacó um voto. Jacó fez um voto, ele não era crente nessa época, foi o primeiro contato que ele teve com Yahweh. Foi o primeiro contato que ele teve com o Senhor, o primeiro contato que ele teve com Deus. Não sabia nada sobre Deus. E aí ele diz o seguinte, ele teve uma visão da escada, com os anjos subindo e descendo, e ele diz, se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Não era ainda. Mas se ele me proteger, ele será o meu Deus. Ele faz depois uma promessa, como se Deus precisasse de alguma coisa. Ele é ingênuo aqui, né? Ele fala, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. É um incrédulo falando aqui, né?
Falou: Deus, se o Senhor me guardar, eu te dou o dízimo depois. Deus precisa muito do seu dízimo, viu? O que Deus fará sem o seu dízimo? Como Ele precisa disso? Gente, aqui é Jacó, sem conhecimento nenhum de Deus, fazendo uma promessa ingênua. Mas a primeira parte da promessa dele é interessante. Diz: olha, se o Senhor me guardar, Ele será o meu Deus. Ok. 20 anos se passaram. Nós não temos todos os detalhes desses 20 anos. Mas o que acontece aqui é curioso. Ele diz no versículo 10: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Eu sou teu servo agora. Eu me tornei teu servo ao longo desses 20 anos. Eu fiz uma promessa de me tornar seu servo lá atrás. E eu me tornei seu servo, porque eu vi o Senhor me guardando. Eu experimentei o seu cuidado. Eu experimentei a sua presença. Eu experimentei o Senhor se revelando a mim. O Senhor se revelou a mim. O Senhor falou comigo ao longo desses 20 anos. Nós temos relatos disso. Jacó falando sobre Deus se manifestando a ele, cuidando, protegendo, dirigindo, abençoando. Então agora ele se coloca nessa posição. Ele fala: eu sou indigno, mas eu sou também o seu servo, ele diz. E ele prossegue na sua oração, no versículo 10, dizendo: pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Os irmãos se lembram disso. Quando ele fugiu de seu irmão Esaú, ele não levou nada. Era uma jornada muito perigosa. Ele ia sair do centro da Palestina e ele iria caminhar até a região norte do rio Eufrates. E ele sabia que era uma jornada longa e muito perigosa. Ele sozinho, sem nada. Ele apenas com o seu bordão, apenas com o seu cajado, sem recurso nenhum. E ele então segue nessa direção. E ele chega na casa de Labão sem nada. E começa a trabalhar ali. Com o tempo ele vai se envolvendo mais e mais nas tarefas ali de Labão, seu tio. Ele trabalha pela sua esposa, Raquel, foi enganado, recebeu Lia no lugar, trabalhou mais 7 anos, então recebeu Raquel, 14 anos trabalhando. Depois ele fez um acordo com seu tio Labão para receber um salário que envolvesse o aumento do seu patrimônio, e Deus o abençoou, ele cresceu no seu patrimônio, ele enriqueceu. Tudo isso aconteceu, mas quando ele partiu da Palestina, quando ele partiu de Israel, quando ele partiu de Canaã, no rumo de Padã Arã, ele não tinha nada, ele diz. Ele reconhece isso. Eu, apenas com meu cajado, atravessei o Jordão. E já agora, sou 2 bandos, ele diz. Eu agora sou 2 bandos. Ele havia dividido a caravana em 2 partes. E isso mostrava o quanto a caravana era grande. Assim, quando eu fui, eu não tinha nada. Olha como eu estou voltando. Eu estou voltando com 2 caravanas enormes. E ao fazer isso, ao orar dessa forma, Jacó está reconhecendo que tudo veio da mão de Deus. É claro, nós sabemos, Jacó, ele trabalhou muito. No capítulo 31, versículos 40 e 41, nós vemos o quanto ele trabalhou. Trabalhou demais. Vejam, 31, 40 e 41, ele trabalhou muito. Ele diz, 31, 40, ele falando com Labão: de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, trabalhava debaixo do sol do Oriente Médio, não é o sol de São Paulo, é o sol do Oriente Médio, ali consumido pelo calor de dia, difícil. Ele prossegue, de noite pela geada, era o contrário, à noite vinha geada, um frio terrível, e eu trabalhava de dia e de noite, não tinha férias, não tinha fim de semana, não tinha feriado, eu trabalhava de sol a sol, o meu sono me fugia dos olhos, ele diz, eu não dormia à noite, preocupado,
preocupado com os rebanhos, com os ataques dos animais, com os ladrões. Eu me preocupava o tempo todo, eu não dormia, cansado do calor do dia, cansado do frio da noite, e eu não dormia. Ele diz no versículo 41, 20 anos permaneci em tua casa, ele diz a Labão, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, 10 vezes me mudaste o salário. Ele diz, ainda por cima, eu tive um patrão injusto, que mudava o salário quando bem queria. Eu trabalhei muito, sofri muito para juntar tudo isso. Mas ele reconhece que tudo isso vinha de quem? Do Senhor. Eu me esforcei, eu trabalhei, eu me dediquei, mas eu sei que tudo isso veio das suas mãos. No capítulo 28, versículo 15, 28:15, o Senhor fez uma promessa para ele. Mas é curioso notar isso. O que Deus prometeu não envolvia riqueza. Veja, 28:15, Deus falando para ele, lá em Betel, um pouco antes dele atravessar o Jordão, diz assim: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Quando ele recebeu essa promessa, não te desampararei, ele pensou em quê? Deus vai me dar pão, eu vou ter comida, eu vou ter roupas, eu vou ter o sustento para viver, tudo isso eu vou ter. Mas o que ele recebeu foi muito mais. Deus ultrapassou o que havia prometido. Deus prometeu que ia dar comida para ele. Nada além disso. Eu vou proteger você, vou estar com você e vou dar o seu sustento. Ok. Mas veja o que Deus fez. Deus foi muito além. Deus enriqueceu aquele homem. Ele ficou riquíssimo. Nós aprendemos no texto que ele ficou riquíssimo. E ele diz então isso: Senhor, eu atravessei o Jordão só com o meu cajado. E veja agora, tudo que eu tenho, servas, servos, camelos, bois, ovelhas, vacas, eu tenho tudo, eu sou rico. Ele reconhece então nisso, que tudo que ele tinha, mesmo tendo sido fruto do seu esforço pessoal dia e noite, ele reconhece que tudo tinha vindo da mão de Deus. Ele aprendeu a lição de João. Em João 3 é interessante. Veja o que diz João 3. É a perspectiva do homem que conhece a sua própria condição e conhece quem é Deus. Como é o homem que conhece a Deus e conhece a sua própria condição. Vejam o que diz João 3, versículos 26 e 27. Os discípulos de João Batista foram informar João que Jesus estava tendo mais sucesso do que ele. Eles foram dizer para João Batista que os discípulos de Jesus tinham mais seguidores no Instagram do que João tinha. Senhor, João, aquele sobre quem você falou, ele batiza mais do que você. Eles estão tendo mais sucesso do que você. Foram fazer fofoca, hein? Estavam com inveja, talvez? Não sabemos. Às vezes parece que reclamam aqui, a impressão que dá é essa. Que estão reclamando? João tem que explicar, não, mas eu disse para vocês que eu não sou Cristo. Eu disse para vocês isso. João explica na sequência. Mas antes disso, João enuncia uma percepção das coisas que é geral, que se aplica a tudo que temos. Veja o que diz o texto, diz assim: e foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. E aí vem esse enunciado importantíssimo para a nossa vida. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada.
Se eu trabalho e me empenho dia e noite, e esse trabalho frutifica e traz resultados, eu tenho que lembrar que esses resultados provêm não só do meu esforço pessoal, esses resultados procedem da mão de Deus. Eu não tenho nada, eu não tenho absolutamente nada que não tenha vindo dele. Se eu tenho saúde, isso vem dele. Se eu tenho uma casa, isso vem dele. Se eu tenho comida, isso vem dele. Se eu tenho uma roupa que cobre o meu corpo, isso vem dele. Não existe absolutamente nada, nada que eu tenha que não seja procedente dele. Então, quando nós olhamos o versículo 10, nós descobrimos a perspectiva correta de quem é o homem, o homem que conhece a Deus, a percepção que ele tem de si mesmo. Quais são os traços dessa percepção? Em primeiro lugar, ele sabe que ele é indigno. Segundo, ele sabe que é um servo. Terceiro, ele sabe que é dependente. Essas três palavrinhas devem estar na mente de todo servo verdadeiro do Senhor quando se aproxima dele em oração. Todos nós, quando nos aproximamos do Senhor em oração, temos que lembrar dessas três palavrinhas. Nós somos indignos, nós somos servos, nós somos dependentes. Jacó teve essa percepção. Ele disse: eu sou indigno. Ele disse: eu sou o seu servo, eu não tinha nada, o Senhor me abençoou e agora eu tenho essas coisas. Eu sou dependente. Quando nos aproximamos do Senhor, essa deve ser a postura que reveste o nosso coração. Somos indignos, somos servos, somos dependentes. Por quê? Por quê essa lição é importante? Que diferença ela faz para nós, nós que temos sido instruídos na palavra de Deus? Isso parece bastante óbvio para nós, que conhecemos a palavra de Deus, que a estudamos, que a amamos. Por que é importante repisar isso? Por que é importante destacar e bater nessa tecla? Olha, nós somos crentes, e crentes que somos, nós temos uma visão específica de Deus. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o grandioso Deus de Isaac, Ele é o Deus das alianças, Ele é o Senhor de tudo, como aprendemos quando estudamos que Ele é o Deus de Abraão. Ele é El Elyon, era assim que o Senhor era tratado, era referido quando no episódio de Melquisedeque ali com Abraão. Ele é chamado de El Elyon. O Senhor é isso, é o dono de todas as coisas, o Altíssimo, é o significado de El Elyon. O Senhor é o Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, controlador de tudo. Nós temos essa visão, nós somos crentes, temos essa visão de quem é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, quem é Yahweh, quem é Jeová, quem é Javé. Nós temos as noções acerca disso. Sabemos que Ele é o Deus que fala, sabemos que Ele é o Deus que promete, sabemos que Ele é o Deus que controla a história, as circunstâncias, de modo que Ele pode fazer o bem, controlar as coisas de modo a fazer o bem. Nós sabemos disso tudo, e diante disso tudo, então, nós olhamos para nós e dizemos: eu sei quem eu sou em face disso. Olhando para esse Deus que é El Elyon, que é o Deus de Abraão, de Isaac, é Yahweh, olhando para esse Deus, eu sei, eu aprendo, eu aprendi essa lição. Eu sei que eu sou indigno, eu sei que eu sou apenas um servo, eu sei que eu sou dependente. Mas por que temos que repisar isso? Nós temos que repisar isso porque na atualidade essa visão tem sido combatida. Essa visão tem sido combatida por seitas estranhas, por pregações estranhas. Existe, os irmãos devem saber, devem ter ouvido falar já sobre essas coisas, existe nos dias atuais, existe um ensino diferente disso tudo. É um ensino que mostra o oposto, que expõe o oposto disso. É um ensino que diz o seguinte, e vocês vão ouvir isso dos grandes coaches que há por aí. Agora há uma nova classe de pregadores, uma classe de pregadores que nós nunca tínhamos ouvido falar antes. São os coaches evangélicos. Meu Deus, o diabo não para de inventar. O diabo é muito criativo.
Ele inventou agora os coaches, de uns tempos para cá, os coaches evangélicos, os técnicos. E eles então nos ensinam como podemos ser bem-sucedidos na vida. E dentro da teologia desses homens, de grande parte deles, pelo menos dos mais conhecidos, eles dizem o seguinte: olha, quando Jesus perdoou os seus pecados, Ele não somente removeu a culpa dos pecados e a condenação dos pecados, Ele removeu também a sua pecaminosidade. Removeu isso. Então, isso significa que você, aos olhos de Deus, é tão perfeito quanto Jesus. Uau! Sério isso? Sim. Ele removeu não só a sua culpa, Ele lavou você não só das suas iniquidades, Ele removeu a sua pecaminosidade. Quando Deus olha para você, Ele fica admirado, Ele suspira, porque para Ele, você é tão perfeito quanto Jesus. Você é o centro do coração de Deus. Jesus é o seu fã. Você é demais. E as pessoas ouvem isso, e elas se sentam nessa poltrona mentirosa e se sentem bem. E quando elas se sentem bem, elas falam: oh, como Deus tem falado ao meu coração. Não é Deus que está falando ao seu coração. Essa é a poltrona da mentira, que embala, que chacoalha os tolos. A poltrona da mentira serve para isso, para embalar os tolos que não têm conhecimento. E esse descanso é uma paz ilusória, é um descanso ilusório, que não tem fundamento nenhum na verdade, nada disso. E essas pessoas então dizem essas coisas. Você tendo a sua pecaminosidade removida, então agora Deus olha para você e fica admirado, e Ele é seu fã, e Ele te ama, e não somente ama você, Ele admira você. Ele admira você. Você é demais para Ele. Queridos, é verdade que Deus nos ama, é verdade, mas Ele não nos ama porque nos admira. Hoje, conversando na classe de novos membros, falamos um pouquinho sobre isso. Deus não me ama como um macaco de auditório. Não é assim que Ele me ama. Não é que Ele me admira, então me ama. Deus me ama porque tem pena de mim. Por isso que Ele me ama. Deus me ama porque tem dó de mim. Ele teve misericórdia, teve pena da minha condição. Deus me alçou a uma posição de honra, sim. Nós aprendemos hoje, na mesma classe de novos membros, que o Senhor nos adotou como seus filhos. Nós aprendemos isso. Mas nós sabemos onde nós estávamos quando Ele fez isso. Nós éramos mortos, perdidos, sem esperança nenhuma. E Ele nos revestiu de dignidade como? Ele nos pegou como vasos de barro e nos colocou, ainda sendo vasos de barro, numa posição de honra. Mas nós continuamos sendo vasos de barro. Vasos de barro que Ele colocou numa posição de honra. Nós aprendemos isso. As pessoas dizem: mas Ele me fez assentar nos lugares celestiais. Queridos, você não está sentado nos lugares celestiais. Isso é uma prolepse. Uma prolepse é a afirmação de algo futuro, como se já tivesse acontecido, para dar ideia de certeza de que vai acontecer. Isso é comum na linguagem bíblica, prolepse. Quando o texto de Efésios diz que estamos assentados nos lugares celestiais, isso é uma prolepse, é uma referência ao que vai acontecer. Mas é tão certo que vai acontecer, tão certo, que o apóstolo Paulo fala sobre isso como se já tivesse acontecido. Você não está nos lugares celestiais. Você está sentado no ônibus da CPTM. Você está sentado no metrô lotado. É lá que você está. Você está comendo marmita requentada. É lá que você está. Essa é a sua realidade. Você não está nos lugares celestiais coisa nenhuma. Você está aqui. Um dia você estará lá.
mas agora você está aqui. Então, essas coisas todas não são ensinadas, são pervertidas, e os homens então aprendem que são grandiosos, que podem dar ordens para Deus, que podem se aproximar dele com palavras de comando, e não aceitar isso ou não aceitar aquilo, e dizem que são senhores do seu destino, e que podem exigir isto ou aquilo de Deus, porque são dignos e são pessoas numa posição elevadíssima. Tudo isso é uma blasfêmia imensa. Tudo isso só serve para atrair mais seguidores para esses homens mentirosos. Tudo isso serve apenas para gerar lucro financeiro para esses falsos mestres. Só isso. Não presta para nada isso. E o bem-estar que isso gera dura uma semana, depois passa, porque a vida não é assim. A vida não é assim. A experiência cristã não é assim. De glórias e conquistas e alegrias, não é assim. A experiência cristã de séculos, e a própria palavra de Deus claramente diz que a vida cristã não é assim. Nós temos então que entender essa mescla que nós somos. Nós temos que entender esse híbrido que nós somos. Nós somos herdeiros do Senhor, sim. Não porque Ele nos admira, mas por causa da sua misericórdia. Nós somos filhos do Senhor, sim, e Ele nos revestiu de dignidade, sim, mas nós somos vasos de barro, em que Ele guardou os seus tesouros, mas continuamos sendo vasos de barro, indignos, servos, dependentes. Somos vasos de barro, sim, Ele nos colocou numa posição honrosa em sua casa, sim, mas continuamos sendo servos, indignos, vasos de barro. Temos que entender esse conceito híbrido, esse conceito mesclado. Somos dignos e indignos. Fomos revestidos com o manto da adoção de filhos, mas permanecemos pecadores perdoados, que dependem da sua bondade e da sua misericórdia. Temos que aprender essas coisas. Nós temos que aprender a lição de João Batista. Ele disse: aquele que vem após mim é maior do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Nós temos que aprender a lição do centurião em Mateus 8:8, que tinha um servo paralítico. Jesus disse: eu vou curá-lo. O que aquele homem respondeu? Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Dá uma ordem agora e ele ficará são. Mas eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Nós temos que aprender a lição do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. Ele diz: eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Eu persegui a igreja de Deus. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Nós temos que aprender essa lição. A lição de Jacó, a lição de João, a lição do centurião, a lição de Paulo. Temos que aprender isso para que a nossa oração seja correta. Nós não podemos orar como os pagãos. Não podemos orar como os falsos evangélicos. Não podemos orar como os falsos crentes que têm sido ensinados na mentira. Não. Temos que orar como Jacó, que conheceu a Deus, que se tornou seu servo. Temos que orar como esses homens que mencionamos aqui, reconhecendo: somos indignos, somos servos, somos dependentes. E é essa lição que brota daqui. Mas, irmãos, existe algo mais que essa lição nos ajuda a enfrentar, e que só toca nesse contexto de Jacó de leve. É um outro motivo pelo qual essa visão é útil para nós. Por que é útil para nós? Porque é importante para nós saber que somos indignos, servos e dependentes. Além disso nos ajudar a orar de forma correta, para que mais isso serve? Bem, aqui em nossa igreja, os irmãos não sabem de muitas lutas que sobrevêm a irmãos nossos que estão aqui. Há irmãos que sentam do seu lado
que passam ou estão passando por problemas de sofrimento que vocês não podem imaginar. E algumas vezes, esse sofrimento chega a níveis tão grandes, sai tanto da experiência comum. Nós sabemos que o ser humano neste mundo sofre. É a experiência comum do ser humano ter problemas, isso é normal. É comum isso acontecer. Mas, algumas vezes, alguns irmãos experimentam coisas que saem da curva. Saem da experiência comum das pessoas. Eles sofrem mais do que o normal. E quando isso acontece, então, nós os pastores nos reunimos e nós formamos um pequeno batalhãozinho de 5 pastores, e nós vamos na casa da pessoa. E nós vamos na casa da pessoa dizendo: olha, nós sabemos o que você está enfrentando. E nós estamos aqui como seus pastores. E nós não sabemos o que dizer. E não sabemos o que fazer. Nós não temos um braço comprido suficiente para alcançar a solução disso que você está enfrentando. Nós não temos. Nós não temos forças nesse braço curto. Nós não temos forças para resolver essa questão que está assolando a sua vida, a sua família, a sua história. Nós não temos. Mas nós estamos aqui para demonstrar a nossa amizade, o nosso apoio, a nossa solidariedade nessas horas. Dizer que estamos ao seu lado. E se há tantas perguntas que você faz, para as quais nós não temos respostas, nós queremos experimentar esse tempo de ignorância de respostas, queremos experimentar com você. Nós vamos sentar com você. E vamos ficar com você sem respostas. E vamos estar juntos sem respostas, orando juntos e apoiando-nos mutuamente. Por que, em face dessas coisas, uma lição como essa é importante? Porque é importante saber que somos indignos, servos e dependentes quando o sofrimento vem de modo que nós não sabemos o que fazer. Por quê? Porque é importante saber que eu sou indigno, servo e dependente nessas horas. Porque essa visão nos ajuda a ter a atitude certa. Muitas vezes eu não vou saber por quê certas coisas estão acontecendo comigo. Muitas vezes eu não vou saber por que determinada calamidade veio sobre mim. Muitas vezes eu vou ficar questionando: por que isso está acontecendo? Por que isso me sobreveio? Muitas vezes isso vai acontecer comigo. E essa visão acerca de quem nós somos vai nos ajudar a enfrentar a situação. Sabermos que somos indignos, servos e dependentes. Os irmãos devem observar, é muito interessante isso. Os irmãos devem observar como isso foi útil na vida do homem que talvez mais sofreu na Bíblia, que é Jó. Vejam o que acontece no livro de Jó. Os irmãos vão olhar agora para esses textos e vão tentar responder algumas perguntas que aparecem nele. Jó estava diante de Deus, ele tinha perdido tudo. Ele tinha perdido a família, ele tinha perdido as forças, a saúde, ele tinha perdido a fortuna, ele tinha perdido a fama. Os jovens passavam, os jovens que outrora o respeitavam, passavam diante dele e balançavam a cabeça e zombavam dele. Ele perdeu tudo: a família, as forças, a fortuna e a fama. Tudo ele perdeu. E ele não entende. Ele não entende a razão disso. Os seus amigos dizem: você perdeu tudo porque você está em pecado. Você está em pecado e agora Deus está te castigando. Ele fala: mas eu não fiz nada.
Eu sempre fui piedoso e temente a Deus. Eu não estou entendendo. Vocês estão me acusando de coisas falsas. Vocês estão dizendo coisas a meu respeito que não correspondem aos fatos. Eu não fiz nada para receber esse castigo. E eles insistem nisso. Não, tem pecado encoberto na sua vida e é por isso que você perdeu tudo. A mão de Deus pesou sobre você porque você tem pecado escondido aí. E ele fica perplexo dizendo, olha, você tinha que fechar a boca. Era melhor vocês virem aqui, ficar de boca fechada do que falar tudo isso. Vocês estão piorando, vocês estão aumentando o meu sofrimento. Estão piorando a minha situação. E eles continuam as suas acusações, conforme nós temos lido. Nós estamos lendo o livro de Jó nos domingos de manhã e de noite. Num dado momento, Deus se manifesta. E vejam como Deus se manifesta. Vejam o que ele fala. Capítulo 38, fala assim: depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Deus está dizendo, quem é você que fala coisas sem saber? Você está sofrendo, não entende o seu sofrimento e fica falando coisas sem saber. Você não sabe, você não tem as informações que eu tenho, e por isso está aí inconformado. Ele prossegue. 3. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Vamos ver se você é sábio mesmo. Vamos ver o tamanho do seu conhecimento. Vamos ver o tamanho da sua sabedoria. Você não entende o sofrimento, não é? Você não entende, você quer entender o sofrimento, você quer entender o meu modo de agir. Você quer entender os movimentos da minha mão. Você quer entender o meu procedimento, o modo como eu administro o universo que eu criei, não é isso? Você acha que tem capacidade para explicar, para entender, para assimilar o modo como eu administro o universo? Ok, então vamos lá. Vamos começar a conversa. Primeira pergunta: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava? Onde você estava? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento. Onde você estava? E prosseguem as perguntas. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando o mar surgiu, quem foi que foi lá e colocou os limites dele? Você sabe quem foi? Você sabe com quem você está falando? Você quer discutir comigo? Você quer discutir o modo como administro a sua vida, a história e as minhas bênçãos? Você quer fazer isso mesmo? E ele prossegue: quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Onde você estava quando eu fiz isso? Mostre aí o seu conhecimento. 12. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada? Ou fizeste a alva saber o seu lugar? Você tem esse poder? De dar ordens à madrugada? De mostrar o lugar da alva? Você tem esse poder? Você quer questionar o meu modo de agir? Você acha que entende alguma coisa? Versículo 16. Acaso entraste nos mananciais do mar? Ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ouviste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo, se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a tua casa.
Tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Você sabe, hein? Você sabe, está sendo irônico aqui. 22. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro, ou caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para dessedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? Jó, você não sabe nada, nem das coisas que estão na sua cara. Você não conhece nada. E você quer questionar o meu modo de agir? Veja o versículo 33. Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria nas camadas das nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens, ou os odres dos céus? Quem os pode despejar, para que o pó se transforme em massa sólida, e os torrões se apeguem uns aos outros? Caçarás porventura a presa para a leoa, ou saciarás a fome dos leõezinhos, quando se agacham nos covis, e estão à espreita das covas? Nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Quem faz tudo isso? Quem organiza essas coisas nos céus e na terra? Capítulo 39, versículo 19, ele diz: ou das tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas? Você pode fazer isso? Você tem poder para isso? Versículo 26. Ou é pela tua inteligência que voa o falcão? É pela tua inteligência que voa o falcão? É pela sabedoria que as aves voam, estendendo as asas para o sul? Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Jó, você não entende nada. Nada. Você não entende os movimentos do meu braço, nem os movimentos do meu braço que estão diante dos seus olhos. Você não entende a natureza da luz nem da escuridão. Você não conhece os depósitos da chuva nem da neve. Você não tem capacidade para dar força para o cavalo e nem para traçar o caminho do falcão no céu. Você não sabe nada. Você não conhece nada. Você é indigno, servo e dependente. Você tem que aprender a lição de Jacó. Você é indigno, servo e dependente. Capítulo 40 de Jó. Jó ouviu tudo isso. E vejam então o que ele fala. Disse mais o Senhor a Jó. Capítulo 40. Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Você acha que pode me censurar? Comparando a sua sabedoria com a minha, você acha que pode me censurar pelas coisas que eu estou fazendo com você? Sua fortuna foi tirada, sua saúde, sua família, e você se insurge contra isso, questiona tudo isso? Eu acabei de mostrar que você não tem entendimento nenhum. Você quer me censurar pelo modo como eu administro as coisas? Ele prossegue: quem assim argue a Deus, que responda. Então Jó respondeu. O que ele vai falar?
diante de uma lição dessas. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes. Porém, não prosseguirei. Eu aprendi agora. Eu sou indigno, servo, dependente, sou pequeno, sou insignificante, eu não entendo nada. O Senhor me fez perder tudo. E eu fiquei questionando por quê, não há sentido, não há sentido, não há sentido. Mas o Senhor mostrou que eu não sei nada. E indigno como sou, eu me calo. Eu falei uma vez, falei 2, mas eu paro de falar agora, porque eu sou indigno de prosseguir. Esse é o efeito que a visão de quem nós somos impinge em nós. Diante do sofrimento, sem explicações, conhecendo quem nós somos e conhecendo quem Deus é, essa é a atitude do servo de Deus. Ele se cala e diz: eu não sei. Eu me calo, eu silencio e eu sigo em frente. O Senhor é sábio. Eu não tenho as respostas, o Senhor tem. O Senhor controla todas as coisas, e a forma como o Senhor administra a minha vida e a minha história está nas suas mãos. Eu não vou prosseguir nos meus debates, nos meus questionamentos, nas minhas discussões. Essa é a lição preciosa que Jacó nos ensina na sua oração. Somos indignos, servos e dependentes. Fiquemos então calados. Vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos para que aprendamos a orar de modo correto, reconhecendo sempre que somos indignos, servos e dependentes. E que essa lição nos ajude a sermos humildes na sua presença, sabendo, ó Deus, que é pela sua misericórdia e pela sua fidelidade que nós seguimos em frente. E quando, ó Deus, tudo desabar, que nós não tenhamos a atitude de tantas pessoas que não aceitam essas coisas, que se rebelam, que se insurgem contra o Senhor, que se envolvem com coisas erradas para tentar resolver tudo. Que nós tenhamos a compreensão que Jó adquiriu a duras penas, de que o Senhor é o administrador do universo, dos céus e da terra, dos animais, das aves, de tudo que há, e das nossas vidas. E que olhemos para essas coisas que nós não conseguimos entender, olhemos para o sofrimento, as perdas, os problemas graves que não conseguimos solucionar. Olhemos para tudo isso sabendo que o Senhor administra tudo como quer, e nós permanecemos sendo indignos, servos e dependentes. Ajuda-nos a entender isso, para que sejamos crentes que reagem de forma que te agrade. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, o Salvador. Amém.